Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carla, sou aluna de Pedagogia do Polo Uninter de Navegante, Santa Catarina. Meu RU é 1816019. Então hoje eu vim aqui para dar continuidade no meu vídeo. Eu já postei um primeiro vídeo lá no YouTube que foi um pouco mais explicativo do que seria, né, o meu tema do meu estágio. E hoje eu voltei aqui para a gente dar continuidade. Então eu escolhi fazer no formato extensão, que é um formato remoto, né? E devido à pandemia, né, tudo que nós estamos vivendo, como todos já sabem. Então eu conto com a ajuda de vocês, para vocês estarem me ajudando, comentando, né, no meu vídeo. O meu estágio é de ensino fundamental e o meu tema é sobre a importância da leitura na infância. Então, como eu disse, né, é tudo novo, é tudo novidade, que nós estamos vivendo, né, tá tendo que realizar os nossos estágios online. Então, se vocês puderem estar me ajudando, né, me incentivando aí, né, agora eu já estou na reta final da faculdade. Claro, como eu disse no primeiro vídeo ali, eu não sei tudo, mas o estágio é para isso, para a gente estar colocando em prática aquilo que nós aprendemos na faculdade durante esses 4 anos, né? Então, se eu puder, né, estar respondendo, se vocês tiverem alguma dúvida e eu conseguir ajudar vocês, né? Eu estudei aqui bastante para trazer conteúdo para vocês, né? E eu espero que vocês gostem, tá? Então a gente vai falar sobre a importância da leitura. Eu separei alguns tópicos aqui que eu achei importante, preparei com muito amor e carinho. E eu vou estar lendo aqui e tentando explicar da forma que eu compreendi para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar, né? Então, já que o tema é a importância da leitura na infância, saber o que é a leitura, né? Então, a leitura é um ato de ler algo, a leitura é um procedimento de compreensão e assimilação de alguma forma de informação. É o hábito que uma pessoa possui de ler constantemente. Então, leitura é todo meio de informação, né? Que nós lemos e conseguimos compreender, e para que isso possa acontecer, a gente tem que fazer o quê? Ler constantemente, né? É um hábito que nós temos que criar e fazer todos os dias, né? Ou sempre quando conseguir, para a gente não deixar isso de lado, né? E tá sempre buscando informações. Então, para a criança é muito importante, como eu disse no primeiro vídeo, incentivar essa criança desde o início, lá na primeira infância, para que essa criança seja um futuro leitor, tá bom? Então, é um substantivo feminino e tem origem no latim lectura, que significa eleição, escolha. A palavra leitura pode ter também sentido de colheita, ou seja, a leitura seria o ato de o ato de colher as palavras com os olhos. Então, conforme a pessoa vai lendo, ela vai colhendo palavras, né? É uma colheita. Com os olhos, ela vai colhendo várias palavras e trazendo informação, né? Enriquecendo seu vocabulário através da leitura. Leitura é um entendimento feito através de código ou conjuntos de informações que tem como suporte os livros, revistas, jornais e muitos outros meios de comunicação. A leitura é um ato pessoal e muitas vezes substantivo, isto é, cada um pode ler e interpretar o que foi lido da forma que lhe convém. Então, leitura, né, um entendimento através de códigos, né, informações. Então, a leitura ela está em todos os lados e ela está em jornais, revistas, noticiários, receitas de bolo, receitas de remédio, né? E ela pode ser entendida por cada pessoa, vai ser entendida de um jeito. Eu, às vezes, eu vou ler uma coisa, eu vou interpretar de um jeito, vocês vão ler de um jeito e vão interpretar de outro. Então, nunca nós vamos conseguir compreender da mesma forma. Cada um tem o seu meio de ler, cada um tem o seu meio de compreender aquilo que está lendo, tá? A prática da leitura é demasiadamente importante para ampliar o desenvolvimento intelectual de uma pessoa, assim como seu raciocínio crítico e a competência para a interpretação do que se lê. Então, a leitura é importante, né? Como diz aqui, para o quê? Para ampliar o nosso conhecimento. Então, conforme mais essa criança lê, mais esse adulto lê, mais essa criança e esse adulto vai fazer o quê? Compreender, né? E ampliar seu conhecimento. Então, a leitura é importante tanto para a criança como para o adulto, né? A leitura é importante para todos, não só para a criança. Para realizar o ato da leitura, é preciso que esteja ativado alguns processos, como, por exemplo, os processos neurológicos e fisiológicos, que eu vou explicar um pouquinho agora. Então, o processo neurológico consiste na capacidade de compreensão do ser humano sobre a leitura, isso do ponto biológico, ou seja, o homem é capaz de fixar os olhos em um determinado ponto,
né? E conseguir compreender aquilo que ele está lendo. Então, nós fixamos nossos olhos naquilo que nós estamos lendo, tá? Já no ponto fisiológico, a psicologia auxilia o conhecimento do processo mental, que é realizado durante o ato da leitura, isto é, a decodificação das letras, dos símbolos e das imagens que são associadas com a visualização do conjunto de letras ou das palavras, tá? A leitura foi perdendo muito espaço ao longo dos anos. Poucas pessoas gostam de ler ou fazem disso um prazer em suas vidas. Por esse motivo, é muito importante apresentar às crianças vários livros e ensiná-las desde a infância a magia do ato da leitura. Então, foi o que eu expliquei um pouquinho lá no primeiro vídeo. Há uns 15 anos atrás, eu me lembro que eu ia nas bibliotecas, né, fazer trabalho da escola, era tudo manual. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, como eu disse lá também no primeiro vídeo, a tecnologia veio para somar, tá, gente? Não tô aqui criticando a tecnologia, não. Mas ela também atrapalhou um pouco nessa questão da leitura, né? Muitas pessoas passam muito tempo no celular e não têm esse hábito mais da leitura. Então, nós devemos incentivar nossas crianças desde a primeira infância e usar a tecnologia a nosso favor. Como? Baixar aplicativo de leitura no celular, livros online, né? E incentivar essa criança. Então, trazer isso para dentro das salas de aula. Né? Então, é de extrema importância a gente estar trabalhando isso, né? Trazendo a tecnologia a nosso favor. Existem vários tipos de leitura. Ela pode ser realizada através das palavras, figuras, símbolos, mapas e muitas outras formas. Então, a leitura ela está em vários formatos, né? Não só no texto, né? Mas também em mapas, né? Em figuras, em símbolos, tudo envolve leitura. Atualmente, as pessoas passam cada vez mais tempo em frente ao computador e acabam baixando livros, trabalhos e muitos outros artigos na internet, tornando a leitura online mais ativa do que os outros tipos de leitura. Então aqui também está dizendo, né, que também atualmente muitas pessoas têm baixado livros, né, no computador e passado mais tempo em frente, né, lendo, né. Então devemos usar a tecnologia a nosso favor, como eu disse lá ali, né, eu disse que nós devemos trazer a tecnologia a nosso favor, tanto em sala de aula, né, como para dentro da nossa casa, né? Então, se uma criança gosta de ficar muito tempo no computador, vamos baixar um livro para ler, né? Incentivar a leitura. Vamos lá. Quais são os benefícios da leitura? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios. Então, há vários tipos de benefícios da leitura, né? Então, solta a imaginação. Então, conforme essa criança lê, ela usa a imaginação, né? Viaja no mundo da literatura, né? Consegue usar a imaginação a favor da leitura. Estimula a criatividade. Então, uma criança que lê muito, ela tem a criatividade mais aguçada, né? Ela consegue estar criando, né? Usando a sua imaginação ali. Aumenta o vocabulário, então conforme mais essa criança lê, o adulto lê, ele aumenta o vocabulário com palavras diferentes, né? Consegue compreender melhor. Amplia o conhecimento, então conforme essa pessoa lê, ela vai ampliando o conhecimento, enriquecendo sua bagagem, né? Melhora a comunicação, então a pessoa que tenha esse hábito da leitura, ela consegue se comunicar melhor, ela consegue se expressar e falar melhor, né? E facilita a escrita, então a pessoa que tem o hábito de ler, ela consegue escrever melhor, ela consegue usar palavras, né, mais formais, né? Então tu vê que a leitura ela tem vários benefícios, né? Então nós devemos incentivar nossos alunos, nossos filhos ao hábito da leitura, para você ver como a leitura é importante na vida da criança, né? Desde a primeira infância. Como incentivar a leitura? Então, levar essas crianças na biblioteca, né? Tá trazendo, né? Esse meio que nós usávamos muito há um tempo atrás, né? De trabalhos realizados na biblioteca, fazer uma tarde, vamos hoje na biblioteca, vamos pesquisar em tal livro, vamos fazer um resumo daquele livro, né? Então, tá levando, incentivando essas crianças a frequentar também a biblioteca. Liberdade de escolha, né? Deixar essa criança escolher aquilo que ela quer ler, claro, nem sempre, né? Porque nós devemos, como professor e pais também, estar sempre ali olhando a classificação, né? Porque tem muitos livros que de certa idade não permite que a criança leia, né? Então a gente está vigiando nisso também. Incentivar a leitura dentro da sala de aula, fazer uma aula diferente. Hoje vamos trazer os livros, vamos fazer uma roda de conversa, vamos estar lendo, debatendo aquilo que nós conseguimos compreender,
né? Tá usando a imaginação também. Excursão literária. Hoje vamos fazer uma excursão em outra escola que contém uma biblioteca. Vamos visitar uma biblioteca diferente. Vamos numa feira literária, né? Fazer essas excursões. Projetos de leitura. Tá capacitando dentro da escola um projeto de leitura, né? Junto com a diretora, né? Com o corpo pedagógico, tá fazendo esse projetos, né, de leitura. Uma vez no mês vamos estar fazendo uma roda de leitura, né? Prêmio de incentivo à leitura. O aluno que lê mais livros no mês vai ganhar um prêmio, né? Criação de um mural de notícias. Então vamos criar um mural aqui na escola, né? Notícias também é leitura, então vamos trazer um mural para a escola. Utiliza a tecnologia, né? Como a gente já disse várias vezes, utiliza a tecnologia a nosso favor. Gente, hoje em dia tudo é tecnologia, então nós devemos, como pais, professores, usar a tecnologia a nosso favor. Como estimular a leitura em casa, né? Então, tenha livros em casa. Faz um cantinho da leitura para esse aluno. Hoje nós vamos, no horário do almoço, depois do almoço, nós vamos lá no nosso cantinho da leitura ler um livro. Incentivar, né? Tenha livros em casa, faz um cantinho da leitura. Ou no quarto da criança mesmo. Ou no cômodo livre, como se fosse uma biblioteca. Desenhe, ponha prateleiras, coloca vários livros, né? Seja exemplo. Então, nós como pais devemos ser exemplo. Nosso filho não vai querer ler se ele não vê a mãe e o pai lendo, né? Também como professor, se essa criança não vê que o professor tem esse hábito de leitura, essa criança também não vai querer ler, tá? Então, que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos. Conheça a história. Antes de ler para o teu filho, leia o livro primeiro, né? Veja como tu vai trabalhar a leitura para ela, porque a criança é muito do lúdico, né? Então, tu use a imaginação, use voz diferentes, fantoche, né? Use a imaginação. Leia a história primeiro para depois estar lendo para o teu filho. Seja criativo, né? Que eu já disse, use a imaginação, né? Viaje no mundo da literatura, crie, né? Vamos fazer uma tarde da leitura diferente, vamos para um jardim. Use a criatividade, né? Para incentivar essa criança. Mas quando a gente fala em criança, ela é muito do lúdico. Então, vamos usar a nossa imaginação para trazer os nossos filhos, né? Para esse prazer da leitura. Comece com leituras leves. Então, se você não tem muito hábito de ler, comece com coisas mais práticas. Quando você vê, você já vai estar craque, né? Incentivando o teu filho a ler. Aí aqui, como envolver a família no processo de leitura. Então, eu vou estar lendo aqui, né? E a gente vai estar explicando um pouquinho. O ambiente familiar e as experiências que a criança vive em seu dia a dia têm grande influência no seu desenvolvimento. Isso é verdade, também no que diz respeito à leitura. O hábito de ler em família ajuda no desempenho escolar durante a infância, contribuindo para o aprendizado ao longo da vida. Então, quando a criança ela é preparada em casa, ela é incentivada em casa na primeira infância, quando ela vai para a escola, ela já está meio que preparada, né, para dar continuidade nesse trabalho do processo de leitura, tá? Eu peguei aqui de uma pedagoga, o nome dela é Cláudia Onofrio. Ela fala um pouco sobre a importância da leitura, né? Então eu vou estar lendo aqui, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho. Então ela diz assim, segundo a pedagoga Cláudia Onofrio, a criança que traz o hábito da leitura de casa é mais participativa, se coloca no lugar do outro, tem uma imaginação fértil e mais facilidade em partilhar objetos, espaço e conhecimento. A criança que não teve a mesma vivência pode ter mais dificuldade em se expor e apresentar um comportamento mais tímido. O hábito da leitura é encorajador, tem o poder de abrir horizontes e levar as crianças a desbravar o mundo, explica a Cláudia Onofrio, né? Então ela aqui faz uma comparação de duas crianças. Uma criança que é incentivada em casa, a leitura, ela vai ter mais facilidade de se expor, né? De conversar, de dividir. E uma criança que não tem essa prática da leitura em casa, ela já é uma criança mais tímida, não consegue se envolver melhor, né? Então, para você ver como a leitura é importante, né? A leitura é um laço de afeto, segundo a pedagoga. A importância da leitura em casa começa quando o bebê ainda está no ventre, a partir da 20ª semana de gestação. O bebê começa a identificar a voz dos pais e, neste momento, os laços afetivos começam a aflorar, trazendo tranquilidade e segurança. Então, aqui ela diz o quê? Né, que é uma pesquisa, né, que se você for
ler artigos, né, científicos, você vai ver que a partir da 20ª semana o bebê começa a ouvir a voz da mãe. Então, eu tava gestante, né, até alguns meses atrás, e eu já tinha esse hábito de conversar com a minha filha, de colocar música para ela ouvir, né? Então, isso vai trazendo o que? Tranquilidade pro bebê. Então, se você quiser também já começar, você tá gestando, né? Tá grávida, quiser começar a ler já para criança, é um ótimo incentivo, né? Continuar, depois que essa criança nasce, continuar lendo para ela. Isso traz o que? Tranquilidade, né? E cria laços afetivos, né? Quando o bebê nasce, o hábito da leitura deve se manter de forma prazerosa através da leitura. A criança irá desenvolver a curiosidade, descobrir sons, cores, sabores e no decorrer da primeira infância, que vai de 0 a 6 meses, o hábito da leitura contribui de forma significativa para o seu desenvolvimento. Por isso, a importância de introduzir livros no cotidiano já nos primeiros anos de vida, explica a pedagoga Cláudia. Então, para você ver como é importante dar continuidade nessa leitura dos livros, né, para a criança quando ela nasce. Então, ela consegue o quê? Essa criança, esse recém-nascido, esse bebê, né, ele vai ter uma forma prazerosa dessa criança desenvolver o que? A curiosidade, os sons, cores, né? Então, a leitura é muito importante, gente, desde, né, de quando a criança está lá no ventre. Então, vamos trazer, né, essa prática para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Ler em casa é essencial para o desenvolvimento do hábito de leitura, mesmo que a criança também leia em seu cotidiano escolar. Então, a leitura ela tem que ser feita não só na escola, em casa também. Então, ela é importante porque para o desenvolvimento dessa criança, tá? A leitura em família é prazerosa por ser estabelecida através dos laços afetivos, além de não ter a obrigatoriedade. Em casa, a leitura é inserida dentro de um contexto do brincar, que está ligado diretamente ao prazer. Segundo Cláudia, essa vivência é fundamental para despertar o gosto pela leitura. Então, em casa, essa criança não tem essa obrigatoriedade, né, de estar lendo. Então, ela leva mais na forma de brincar, né? Então, por isso que nós devemos usar nossa imaginação na hora da leitura para nossos filhos. Na escola é importante a leitura ser inserida desde a primeira infância, de uma forma direcionada e partilhada com os colegas. Então, tá fazendo rodas de leitura, tá botando os alunos para participar também em formas em conjunto, né? Tá lendo todos juntos, né? A partir do ensino fundamental, a escola se depara com o desafio de cumprir com as diretrizes curriculares, sem romper com a leitura prazerosa. Este papel cada dia mais é desafiador, porque o mundo tecnológico faz parte do cotidiano dessas crianças e adolescentes, que pode se desinteressar pela leitura tradicional. Então, aqui fala, né, um pouco sobre a tecnologia, né, que muitas vezes as crianças passam mais tempo no celular e não tem muito esse hábito da leitura. Então, é um desafio que nós estamos vivendo, né? Então, nós devemos o quê? Tá trabalhando muito em cima disso, tentar trazer os livros para a sala de aula, né? Para que essa criança tenha esse hábito da leitura. O primeiro contato da criança é com a família e sabemos que são verdadeiras esponjas, aprende através das nossas ações e atitudes, aquilo que eu sempre falo, né? Mas eu uso como que a criança é um papel em branco, aqui tá falando que a criança é uma esponja, né? Então ela absorve tudo que nós incentivamos, ensinamos, né? A criança tem como espelho os pais, então, se os mesmos praticarem a leitura de forma prazerosa, frequentando bibliotecas ou livrarias, o olhar da criança será de algo bom, gostoso, prazeroso e curioso. Então, aquilo que eu já disse, os pais devem incentivar essas crianças. Então, se essa criança não vê que os pais lê, ela não vai querer ler. Então, como você pode estar fazendo isso? Leve a criança em bibliotecas, em livrarias. Hoje vamos numa livraria, você vai poder escolher um livro que você goste para você comprar, que a mãe vai comprar para você. Então, nós devemos incentivar essas crianças, tá? Em casa, o hábito da leitura se constrói de forma natural e efetiva. Outro fator importante é quando os pais se colocam no papel de contadores de histórias, trazendo a vivência para a criança de forma lúdica, né? Que foi aquilo que eu já disse. Usar a imaginação e trazer para a forma lúdica, porque a criança aprende muito no lúdico, né? No brincar, quando é muito pequeno, né?
A troca afetiva desses momentos são eternizados na memória e no coração até a vida adulta. Então, essa criança ela vai levar isso pro resto da vida. Ela vai lembrar que vocês brincavam, que você lia para ela, né? E ela vai crescer lendo e lá na frente ela vai ser um futuro leitor. Não há outra forma, né? Se nós não incentivar nossos filhos, né? E agora nós vamos na segunda. No meu terceiro vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o papel do professor no incentivo da leitura, tá? Então, hoje, nesse vídeo a gente tratou até aqui, né? No papel importante dos pais, né? O que é leitura. E no próximo vídeo eu vou estar falando também do papel do professor na leitura, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela participação até aqui. Um grande beijo e tchau, até o próximo.